mais você se aprofunda naquela ideologia que você quer rebater, mais a chance de você entender mais essa ideologia do que o próprio cara que está defendendo ela. Porque a maior parte das pessoas só vai até a superfície. É uma coisa, Schopenhauer diz, aqui é uma leitura que eu recomendo. Cara, esse programa tá muito inteligente, velho. Pois, isso... eu já ia comentar isso. O nome assusta, mas ele não é complicado de ler. Às vezes quando fala, lê Schopenhauer. Caralho, o cara foda, o cara lê Schopenhauer. Mas é tranquilo de ler? Eu nunca li. Pô, tranquilo. O Schopenhauer é aquele seu amigo que você dá risada porque ele só fala palavrão. Ele tá sempre amargurado da vida. Ele fala, puta que pariu esse trânsito de merda que vai tomar no... É o Alê. Não aguenta. E que você dá risada de tanto palavrão que ele fala, sabe? Tô ligado. É o Schopenhauer. Ele é esse cara... que ele é um cara amargurado da vida, ressentido, por quê? Porque ele era um cara muito inteligente, mas que nunca foi reconhecido pelos alemães. Então, ele sempre vivia descendo o pau, principalmente em Hegel, porque ele falava que Hegel era um cara, né, que era, porra, os alemães respeitavam pra caralho e tal, mas ele falava, mano, Hegel, na verdade, ele só escrevia a palavra difícil e deixava quem tava lendo ele dar o significado pra palavra. Mas ele mesmo não estava expressando ideia nenhuma. Ele só parecia sofisticado. É aquela história do rei pelado, sabe? Sei. Só consegue enxergar a roupa do rei quem é inteligente e ninguém tem coragem de falar que o rei tá pelado. Então, o Schopenhauer... Tipo o filme Cabeça, que ninguém entendeu e fala, deve ser fantástico, né? Isso, exatamente. Que o Schopenhauer falava isso. Boa parte dos intelectuais alemães é palavra complicada que ninguém tem coragem de dizer, que no final não diz nada, com medo de parecer que não entendeu. E ele dizia o seguinte, para a maior parte das pessoas... é mais fácil morrer do que pensar. Porque a maior parte das pessoas vão até o precipício junto com alguém que tem uma opinião própria e aprofundada e que leva as outras pessoas a acreditar que aquela opinião dele é consenso. É o lance da manada, né? Exatamente. Cara, é fantástico isso, velho. Não, é muito bom. Cara, ele tem um livretinho assim, que é a arte de ter razão. Esse é o primeiro? Se eu for querer ler, você me aconselha a começar esse é o por esse? primeiro, que é acho que tem uma tradução no Brasil que acho que é Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Eu já vi, eu tenho ele no meu Kindle. É bem fino e é muito bom. É gostoso de ler porque ele fala fácil, porque uma das principais críticas dele era muito autor, muito filósofo, escreve complicado porque não tem ideia nenhuma para passar. Então ele escreve complicado, principalmente em alemão, que tem como você, que já é uma linguagem difícil. Que tem palavras quilométricas, exatamente, não é? Para os próprios alemães já é complicado. Não, eu já fui lá, tem palavra que você via na placa, que uma palavra só significava estrada alta da floresta negra, não sei o quê. E era uma palavra só. Exatamente. E ele fala, pô, essa galera usa muita palavra complexa porque não tem ideia pra passar. Porque quem tem ideia pra passar, passa com clareza, com simplicidade. Eu acredito nisso também. E é exatamente isso que ele faz. E é um livro fininho, assim, e que ele expõe, assim, a maior parte das estratégias, das falácias, né, que as pessoas costumam utilizar em debates. Falácia explica o que é. Falácia é tipo não é bem uma mentira, mas é por exemplo... Um truque, né? É um truque argumentativo para você parecer que tem razão sem necessariamente ter. Né? Então, por exemplo, o que ele falava muito? A maior parte dos debates, você não quer mostrar que você tem razão. Você não quer mostrar que aquilo que você está defendendo é a verdade. Você não está falando sobre o objeto do debate em si. Então, a gente está debatendo, por exemplo, sobre esse boné ser azul. Tá. Né? Então, eu estou defendendo que esse boné é azul, o Vilela está defendendo que... Não, vamos trocar. Eu estou defendendo que esse boné é vermelho, o Vilela está defendendo que esse boné é azul. Então, o que é o objeto da discussão? É o boné, se ele é azul ou se ele é vermelho. A cor do boné. O que o Schopenhauer diz? A maior parte dos debates não é sobre... o objeto em si. Então não é... A gente pode estar até debatendo a cor do boné, mas o debate não é sobre a cor do boné. O debate é sobre as pessoas. Então, as pessoas... Quem é você para dizer que esse boné é vermelho, é isso? Exatamente. É mais ou menos esse o raciocínio. Por exemplo, eu falo... você tá falando que esse boné aqui é vermelho, mas você sabe que vermelho significa comunismo, né, Vilela? E você é anticomunista. Então não faz sentido nenhum você defender que esse boné é vermelho. Então ele mostra como a maior parte das discussões... Você não tá dizendo mentira, mas você tá enganando o público. Você não tá falando sobre o objeto da discussão, você tá falando sobre a pessoa. E ele mostra, e quando a gente para pra pensar, é realmente isso. A maior parte das discussões humanas não é sobre... a discussão é sobre a pessoa. Exatamente. Você tenta mostrar ou que aquela pessoa é incoerente, ou que ela é despreparada, que ela não sabe do que tá falando, mas sem necessariamente provar que você tá certo.
Mas você estava falando sobre esse livro, você falou sobre falácia e ia falar mais alguma coisa. Não, é isso. basicamente isso. É que porque Ele tá falando do Schopenhauer. Então, mas é isso que eu tô falando do livro do Schopenhauer. Que esse lance de como vencer uma discussão, um debate sem ter razão. Porque dá pra você vencer uma discussão sem ter razão. Mas, claro, pô. Isso é louco, né? Porque se não desse, não tinha nazismo, fascismo, comunismo. Exatamente. Todos os grandes massacres da humanidade foram cometidos de gente que ganhou debate sem ter E razão. dá pra você mentir só falando a verdade. Dá pra você mentir só falando a verdade também. Não é que louco isso? Que é uma das coisas que é a propaganda clássica da Folha, Da né? Folha, Falando, né? mostrando Hitler. Pra quem não lembra disso, dá uma olhada nessa propaganda. E que até ganhou, foi premiada, né? É. E que eu acho que é muito do que a imprensa faz hoje, né? Tipo. Ela mostra o que ela. Um espectro que não tá mentindo. Que não tá mentindo. Mas que não dá pra entender o todo só por aquele espectro. que ela falou. Exatamente. É tipo. Vilela foi atropelado por um bêbado. Aí, só que não dava pra saber que o bêbado, na verdade, é um cara que tomou uma taça de vinho e que o Vilela tava pelado, cheirado na rua, Não vamos pedindo longe. pra ser atropelado. Vamos longe, vamos falar da eleição. Todo mundo falando de restrição, de ficar. Né? E os comícios, a galera ficou quietinha. Tipo, por que tem tanta gente no comício da galera que eu curto e tá a maioria sem máscara e tal, e vamos ficar quietos? Aí a festa da democracia, não, e vamos falar de aglomeração. Quer dizer, Exato.